Resolvendo algumas questões do capítulo 6. A primeira questão, 6.1. Eu tenho 3 pranchas de seção cheia, com 50 por 100 milímetros cada uma, que são pregadas juntas para formar uma viga que é submetida a uma força cortante de 1.500 newtons. Sabendo que a tensão de cisalhamento admissível em cada prego é de 400 newton, determine o maior espaçamento horizontal S que pode ser utilizado entre cada par de pregos. Então, eu tenho uma viga formada por 3 pranchas de madeira. Tenho aqui a seção de cada prancha, 50 por 100. Tenho a força cortante de 1.500, que é aplicado na prancha. E tenho essa força de cisalhamento admissível em cada prego. Na verdade, essa força de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento admissível em cada prego, é, na verdade, a força de cisalhamento admissível em cada prego. Então, como é que eu resolvo essa questão? Eu tenho o 1.500, que é o meu V, a força cortante vertical na viga. Eu tenho o 400, que é a força admissível em cada prego, e eu quero saber qual a distância S que pode ser deixada entre cada par de pregos. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que descobrir o que é o valor do meu Qzinho. O que é o meu Qzinho? O meu Qzinho é justamente a força horizontal por unidade de comprimento que vai atuar na junta entre as pranchas. Então, é a força cortante horizontal ou a força de cisalhamento horizontal que existe na superfície que liga uma prancha e outra. Então, eu preciso determinar primeiramente essa força de cisalhamento horizontal, o Qzinho, para depois, então, com esse Qzinho, eu entrar nessa fórmula, que é igual a V, a força vertical de 1.500, que é fornecida, força cortante vertical, multiplicar pelo Q e dividir pelo I. O Q, o momento estático, e I, a inércia da peça. Fazendo aqui a resolução do Qzinho, como é que eu encontro o valor desse Qzinho? Para mim encontrar esse Qzinho, então eu preciso determinar o Q e o I. O Q e o I são, são características da peça. Então eu consigo determinar o Q, ele é o momento estático, que é igual à área da seção vezes a distância entre a linha neutra, o centroide da seção e a linha neutra da viga. Então, vai ser sempre, o que se refere sempre a essa superfície que está sendo estudada, da superfície que está sendo estudada para o exterior da peça. Então, a área vai ser essa área da prancha, os 50 pelos 100 milímetros, em metros, então, 0,1 vezes 0,05, vezes a distância entre o centro, o meio, né, que é o centroide dessa primeira prancha, até o centroide da viga como um todo, que é a linha neutra da viga. Então, resolvendo essa distância, eu vou ter aqui a distância de 50 milímetros
em metros 0,05. Então, resolvendo aqui para aqui, encontro o valor de 2,5 vezes 10 na menos 4 metro na terceira. A inércia vai ser a inércia da peça como um todo. Então, a peça é uma peça retangular, a inércia vai ser fórmula, né, pronta, é 1 sobre 12, vezes a base da peça, vezes a altura ao cubo. Então, a base é 100 milímetros e a altura, somando 3 vezes 50, que é 150. Então, é 100 milímetros em metros 0,1, 150 milímetros em metros 0,15 ao cubo. Resolvendo esse cálculo, a minha inércia é 2,8125 vezes 10 na menos 5 metros na quarta. Aqui foi colocado na terceira, mas é na quarta. Agora, tenho todos os valores para encontrar o Qzinho, que é a nossa força de cisalhamento horizontal na superfície entre pranchas. Então, o valor do V é o 1.500, que está aqui. O valor do Q foi determinado, é o 2,5 vezes 10 na menos 4. O valor da inércia, 2,8125 na menos 5. Resolvendo, o meu Qzinho é igual a 13.333,33 newton por metro. Então, esse Q é força por unidade de metro, força de cisalhamento por unidade de metro. Eu tenho essa relação aqui, que a força que vai atuar nos pregos é igual o afastamento entre os pregos vezes a força que atua por metro. Como eu tenho em cada seção um par de pregos, então eu preciso colocar aqui 2 vezes o valor da força admissível por prego. A força admissível por prego é 400, então faço 2 vezes 400 aqui em F, que é igual ao S que eu estou procurando, vezes o valor do Qzinho, que foi encontrado, 13.333,33. Então, resolvendo aqui para S, eu chego que S é igual a 0,06 metros, transformando isso para milímetro, basta multiplicar por 1.000 e eu tenho 60,0 milímetros. É a distância S máxima que está sendo solicitada aqui na viga. Determine o maior espaçamento horizontal S. Então, respondida a questão 6.1. Na questão 6.2, eu utilizo para resolver os valores da questão 6.1. Então, a 6.2 pede o seguinte: para a viga construída no problema 6.1, determine a tensão de cisalhamento admissível se o espaçamento entre cada prego é de 45 milímetros. Então, essa tensão de cisalhamento admissível, ela, na verdade, não se refere à tensão, na verdade, é força de cisalhamento admissível. Porque eu não tenho a área do prego, não tenho o diâmetro do prego, então, na verdade, é a força de cisalhamento admissível se o espaçamento for reduzido para 45. Aqui na questão 1, o valor encontrado foi de 60 milímetros. Na questão 2, eu vou utilizar aqui o mesmo problema 6.1 e, com isso, pede para determinar a força admissível se o espaçamento entre cada par de pregos for de 45 milímetros. Então, o que é que eu faço?
eu tenho aqui para a questão 2 as 3 seções de 50 por 100 milímetros. A força cortante V é a mesma. O meu Qzinho já foi determinado. E eu quero a força admissível por prego se S é igual a 45 milímetros. Tá? Então, só fazendo uma comparação. Se a força admissível na questão 1 era de 400 newton por prego, e essa força admissível permitia que eu tivesse um espaçamento de 60 milímetros, reduzindo esse espaçamento entre pregos, a minha força admissível vai, então, reduzir por prego, né? Vai também ser reduzida. Por quê? Porque eu continuo com o mesmo valor Qzinho, força cortante ou força de cisalhamento horizontal por metro. Então, se a força de cisalhamento por metro continua sendo a mesma da questão 1 e eu reduzir o espaçamento entre pregos, a força admissível por prego pode também diminuir. Tá? Então, essa é a comparação que deve ser feita. Então, essa questão, ela utiliza os dados da questão 1. Então, basta apenas aplicar nessa fórmula aqui, que F é igual a S vezes Q, nessa primeira fórmula aqui. Então, eu tenho 2 pregos vezes a força admissível, vezes a distância que é fornecida para a questão 2, 45 milímetros, em metro 0,045, vezes o Qzinho, que é 13.333,33. Então, resolvendo para F admissível por prego, eu tenho que F para os pregos é de 599,99985, dividido por 2 pregos. Agora sim, a força admissível por prego é de 300,0 newton. Resolvida a questão 2. Então, questão 2, bastante simples, bastou aproveitar os dados da questão 1. Né? Mas essa questão do entendimento aqui, de que se eu estou com as mesmas condições de carregamento e reduzir o espaçamento, eu tenho necessariamente que ter uma força menor por prego. Então, reduziu de 400 para 300. Questão 3. 3 tábuas, cada uma com 50,8 milímetros de espessura, são pregadas entre si para formar uma viga que está submetida a uma força cortante vertical. Então, é uma força cortante vertical, não me fornece o valor. Essa força cortante vertical é o meu V. Então, olhando lá a questão 3, eu não tenho o V. A força cortante vertical é o carregamento, mas eu não tenho. Continuando, sabendo que a força cortante admissível em cada prego é 667 newtons, determine a força cortante admissível se o espaçamento S entre pregos for de 76,2 milímetros. Então, eu tenho aqui a força cortante admissível por prego, 667, tá? Então, é a força admissível por prego. E a pergunta é justamente essa. Qual vai ser essa força cortante admissível, né? Determine a força cortante admissível. Essa força cortante admissível a que se refere aqui no início do enunciado, que aqui está submetida a viga. Que força será essa, né? Essa força V, se
a minha distância S entre pregos for de 76,2 milímetros. 76,2 milímetros. Então, como que eu encontro essa força V, que é a força cortante vertical que está carregando esta viga? Então, só observando essa viga, formada por 3 pranchas pregadas, uma prancha colocada de pé e 2 pranchas na horizontal pregadas. E, observando também os pregos, existe só uma fileira de prego na longitudinal, aqui na distância longitudinal da viga. Então, para encontrar esse V, força cortante vertical, eu preciso dessa fórmula do Qzinho, porque é nessa fórmula que eu tenho o V. Para encontrar as variáveis que faltam nessa fórmula, então eu utilizo aqui os dados da viga para encontrar o Q e a inércia, né? Mas o Qzinho, para encontrar o Qzinho, eu encontro com os dados que o enunciado fornece. Que dados são esses? O dado da força cortante admissível do prego e o dado referente ao S, o espaçamento entre pregos, 76,2 milímetros. Então, eu entro com esses dados na fórmula da força, que se refere aos pregos. Então, vai ser sempre força igual a S vezes Qzinho. Então, isolando o meu Qzinho é igual a F sobre S. A minha força é a força cortante horizontal admissível em cada prego, 667, dividido pelo S. O S é 76,2 milímetros, em metros 0,0762. Fazendo essa divisão, eu tenho que Qzinho é 8.753,28 newtons por metro. Então, Qzinho é a força horizontal por metro ou força de cisalhamento horizontal por metro que age nessa viga aqui na junção entre a tábua colocada de pé e a tábua horizontal. Então, determinei o meu Qzinho, tenho esse valor, falta encontrar o Q e a inércia da peça. Então, encontrando, primeiramente, a inércia da peça, eu vou fazer a inércia dessa parte central, primeiro, que está o centroide dessa parte central coincide com a linha neutra da viga, e depois eu tenho que fazer a inércia das duas abas, que são simétricas. Então, para essa parte central, eu faço 1 sobre 12 vezes base vezes altura ao cubo. Então, a base dessa parte central é 50,8 em metros, 0,0508. Vezes a altura. A altura dessa prancha central é 101,6 milímetros. Em metros, 0,1016 ao cubo. Então, essa expressão primeira representa a inércia dessa parte central. Agora, eu tenho que fazer mais 2 vezes, porque eu tenho 2 pranchas simétricas, 2 vezes a fórmula da figura retangular para inércia, para essa prancha. Então, vai ser 2 vezes 1 sobre 12 a base da prancha, vezes a altura ao cubo da prancha. Então, a base da prancha é 152,4 milímetros, em metros,
1.524 vezes a altura ou largura da prancha é 50,8 milímetros, em metros 0,0508 ao cubo. Só que essas duas pranchas na vertical, o centroide delas não coincide com a linha neutra da peça. Então, eu preciso de mais um termo para completar o valor da inércia. Então, esse termo vai ser igual à área dessa prancha multiplicada pela distância do centroide da prancha até a linha neutra da viga. Então, a área da prancha vai ser os 152 milímetros, 4 vezes o 50,8. Então, isso em metro fica 0,1524 vezes 0,0508, vezes a distância do centroide até a linha neutra da peça. Então, fazendo aqui, o centroide fica a meia altura do 50,8. Então, eu vou fazer 50,8, vou dividir por 2, que dá 25,4, e vou pegar mais a meia altura dessa distância 101,6 para chegar até a linha neutra. Então, vou pegar mais 101,6 dividido por 2. E o valor que eu tenho, então, do centroide dessa prancha até a linha neutra é de 76,2 em metros 0,0762. Esse valor de distância é elevado ao quadrado. Então, resolvendo essa primeira parte da expressão, eu encontrei esse valor, 4,4398 vezes 10 na menos 6. Resolvendo esse valor depois do mais, eu encontrei 9,3236 vezes 10 na menos 5. Fazendo a soma, a minha inércia é igual a 9,7676 vezes 10 na menos 5 metro na quarta. Então, como eu converti tudo para metro, claro, o resultado teria que ser necessariamente em metro. Resolvendo agora o valor do Q, que é o meu momento estático, para a peça, eu vou ter aqui o seguinte: esse momento estático, ele vai ser da superfície que junta a prancha vertical com a prancha horizontal, dessa superfície sempre para o exterior. Por que é dessa superfície? Porque eu estou estudando a força de corte aqui nos pregos que juntam as pranchas. Então, por isso que é nessa superfície que une as pranchas. Então, o meu Q é sempre da superfície considerada pro exterior da peça. Então, o meu Q vai ser referente a essa prancha horizontal. O Q é igual à área da peça considerada, no caso a prancha vertical, vezes a distância do centroide da prancha até a linha neutra. Então, vai ser a base da prancha, 152,4, vezes a altura da prancha, 50,8. Em metros, vai ser 0,1524 vezes 0,0508, essa a área da minha prancha, vezes a distância até o centroide. A distância do centroide até a linha neutra já foi determinada aqui para a inércia, esse mesmo valor. Então, só trago esse valor para cá, 0,0762. Resolvendo esse cálculo, o meu Q é igual a 5,8993 vezes 10 na menos 4 metro ao cubo. Então, tenho o valor da inércia, tenho o valor do Q e tenho o valor do Qzinho. Substituindo na fórmula, ficou apenas o valor do V, da força cortante vertical que atua na viga para ser encontrada, que é justamente o que eu estou procurando.
Então, substituindo, aqui primeiramente eu isolei o V, substituindo, eu fiquei aqui com o meu Qzinho, 8.753,28, multiplicando a minha inércia, 9.709,7676 vezes 10 na menos 5, dividido pela inércia, que é 5,8993 vezes 10 na menos 4. Então, resolvendo toda essa expressão, o valor de V é igual a 1.449,29. Então, essa aqui é a resposta final, ou seja, esse valor de 1.449,29 newtons é a força cortante admissível que está sendo procurada. Então, é o carregamento, seria o carregamento nessa viga, em forma de I. Agora, para a questão 4, eu tenho aqui uma viga em caixão quadrada, feita de duas pranchas de 20 por 80 milímetros e duas pranchas de 20 por 120 milímetros pregadas entre si. Tá? Então, eu tenho essas duas pranchas na horizontal de 120 por 20 milímetros e tenho essas duas pranchas na horizontal de 80 por 20 milímetros, pregadas entre si, conforme a figura. Sabendo que o espaçamento entre os pregos é de 30 milímetros e que a força cortante admissível em cada prego é de 1.200 newtons, determine, letra A, a força cortante em cada prego e letra B, a tensão de cisalhamento máximo na viga. Então, esse enunciado aqui, ele está um pouco confuso, porque ele fornece a força cortante admissível em cada prego de 1.200 newtons e pede para se determinar aqui na letra A força cortante em cada prego. Então, teria duas formas de interpretar essa questão aqui. Daria duas formas de interpretação. Eu posso considerar que a força cortante em cada prego realmente é de 1.200 e eu encontrar a força cortante vertical na viga, que seria o V, eu determinar o V para a letra A, ou eu posso considerar que essa força cortante de 1.200 já é a força, já é o meu V, já é a força cortante vertical na viga, e aí sim encontrar o que realmente está escrito aqui na letra A força cortante admissível em cada prego. Então, eu resolvi das duas formas. Tá? Então, eu tenho aqui a quarta questão, aqui a seção da tábua 1, da tábua 2, a distância entre pregos, lembrando que eu tenho um par de pregos, né, em cada direção da seção, em cada alinhamento da seção. Então, primeiro eu considerei conforme o enunciado traz, que a força admissível em cada prego é de 1.200. Então, considerei aqui a força admissível por prego de 1.200 e procurei determinar na letra A, então, o V, a força cortante vertical na viga. Então, para fazer isso, eu preciso calcular a inércia da viga, preciso calcular o valor do Q, do momento estático, da superfície onde as pranchas se ligam para o exterior. Então, é esse encontro aqui. Então, seria dessa aba, dessa prancha superior, vai ser dessa prancha que eu vou determinar o valor do Q. E aí, eu preciso, para entrar na fórmula e encontrar o V,
que é a fórmula do Qzinho que eu uso, eu preciso do valor da força cortante por metro linear. Então, essa força cortante por metro linear, eu encontro sempre por essa fórmula aqui da força, igual a S vezes o Qzinho. Então, isolando o Qzinho, Qzinho é igual a F sobre S. Como eu tenho dois pregos aqui para F, eu tenho dois pregos alinhados na seção, então eu vou fazer duas vezes a força admissível, duas vezes o 1.200, dividido pelo S, que é 30 milímetros, em metros 0,03 metros. Fazendo esse cálculo, eu tenho 80.000 newtons por metro, atuando de forma horizontal nessa superfície de ligação aqui, entre as pranchas verticais e essa prancha horizontal. Então, preciso agora determinar o valor da inércia e o valor do quê? O valor da inércia eu posso fazer de forma bem simples, eu posso considerar, primeiramente, essa viga cheia, então vou considerar a base de 120 e a altura vai ser também 120, que é o 20 mais 80 mais o 20. Então eu faço aqui 1 sobre 12 vezes 120 da base em metro 0,12, vezes 120 da altura em metro 0,12 ao cubo, menos o valor do vão vazio interno. Então, esse vão interno que está vazio é de 80 por 80. Né? A base aqui 120, tirando 20 em cada lateral das pranchas, fica a base de 80, e aqui a altura já foi fornecida na figura, de 80. Então, é 80 por 80 também. Então, menos 1 sobre 12 vezes 80 em metros, 0,08, vezes 80 da altura em metros, 0,08 ao cubo. Então, resolvendo, eu chego no valor de inércia igual a 1,3867 vezes 10 na menos 5 metro na quarta. Resolvido o valor da inércia, vou procurar o valor do Q, do meu momento estático. Então, lembrando que o momento estático vai ser só da prancha deitada, dessa prancha horizontal. Então, o momento estático é a área da prancha. Então, a prancha tem 120 milímetros por 20. Então, essa área vai ser 120 em metros 0,12, vezes 20 milímetros em metros 0,02, vezes a distância entre o centroide dessa prancha horizontal até a linha neutra da viga. Então, a linha neutra da viga está aqui na metade dessa prancha vertical. Então, está a 40 de altura dessa prancha. Então, 40 milímetros mais a metade dessa prancha horizontal, mais 10, me dá 50 milímetros. 50 milímetros em metros é 0,05. Então, resolvendo, eu tenho para Q 1,2 vezes 10 na menos 4 metro ao cubo. Então, tenho o valor do I, tenho o valor do Q determinado, tenho o valor do Qzinho determinado. Faltou apenas, nessa fórmula, o valor do V, que é a força vertical cortante que eu estou procurando. Então, isolando o V, a partir dessa fórmula do Qzinho, isolando o V, V é igual a Qzinho vezes a inércia dividido pelo Q. V é igual a Qzinho, que é 80.000, vezes a inércia, que é
esse valor de 1,3867 vezes 10 na menos 5, dividido pelo Q, que é igual a 1,2 vezes 10 na menos 4. Resolvendo toda essa expressão, o meu V é igual a 9.244,67 newtons. Então, esse V é a força cortante vertical que estaria atuando nessa viga, nessa viga retangular formada por essas pranchas. Então, essa foi a primeira consideração, onde eu considerei que o 120 é realmente, o 1.200, aliás, 1.200 é realmente a força admissível por prego. Então, só concluindo aqui com essa mesma consideração, resolvendo então a letra B, a tensão de cisalhamento máxima na viga. Então, a tensão de cisalhamento máxima na viga, tal máximo, vai ser, para mim encontrar esse tal máximo, eu preciso saber em qual local essa tensão de cisalhamento se encontra. Então, a tensão de cisalhamento máxima na viga geralmente vai se encontrar na linha neutra da viga. Nesse caso, bem no meio da altura da viga. Por que se encontra na linha neutra da viga? Porque a tensão de cisalhamento máximo é fornecida por essa fórmula, V vezes Q dividido pela inércia vezes o T. O V é uma força fornecida, o I é característica da peça, o T é um valor da peça, então quanto maior for o momento estático, maior vai ser a minha tensão de cisalhamento na peça. E esse momento estático, ele vai ser maior quanto mais área de seção transversal eu tiver. Então, a maior área de seção transversal que eu tenho é aqui no centro da peça, na linha neutra da peça, considerada pro exterior. Então, o meu Q total vai ser igual a Q1 mais 2 vezes Q2. O que significa isso? Significa que eu estou considerando que o Q1 é o Q dessa prancha horizontal e 2 vezes Q2, porque eu estou considerando que existe da linha neutra essas duas abas, essas duas metades da prancha vertical. Então, resolvendo aqui o Q1 vai ser o Q1 vai ser o valor do Q dessa prancha horizontal. O Q dessa prancha horizontal, na verdade, já foi determinado aqui em cima. É 1,2 vezes 10 na menos 4, que eu trouxe para cá. Mais 2 vezes o Q2. Então, o Q2 vai ser a largura dessa prancha vertical vezes a meia altura. Então, vai ser a área da meia altura dessa prancha vertical, que é a partir da linha neutra. Então, vai ser o 20 milímetros vezes 40 milímetros. Então, aqui vai ser em metros 20 milímetros 0,02 vezes 40 milímetros em metros 0,04 vezes a distância do centroide dessa peça considerada, que é a metade dessa prancha, até a linha neutra. Então, a metade dessa prancha tem altura de 40 milímetros. A metade desse 40 milímetros até a linha neutra é de 20 milímetros. Então, em metros, 0,02 metros. Agora, resolvendo essa segunda parte aqui, 2 vezes
esse valor entre colchetes, eu tenho 3,2 vezes 10 na menos 5. Somando esses dois valores, o meu Q total é de 1,52 vezes 10 na menos 4 metro na terceira. Então, novamente, agora eu tenho todos os valores para aplicar aqui na fórmula. O V é o mesmo que eu determinei lá na letra a força cortante vertical, de 9.244,67, vezes o Q, esse Q é o Q total que eu determinei aqui, de 1,52 vezes 10 na menos 4, dividido pela inércia. A inércia foi determinada lá em cima, 1,3867 vezes 10 na menos 5. Aqui, vezes o T. O que é esse T? O T é a largura onde eu estou considerando a força de cisalhamento horizontal. Então, eu estou considerando nessa junção aqui, a força de cisalhamento horizontal. Na verdade, a tensão máxima é aqui na linha neutra, né? Então, eu estou considerando essa largura aqui, T de transversal. Então, vai ser o 20 dessa prancha mais o 20 dessa outra prancha. Por isso, eu escrevi aqui 2 vezes 20 milímetros, que em metros é 0,02. Resolvendo, a minha tensão máxima é de 2.533.334,25 Pascal. Convertendo isso para megapascal, eu tenho que a tensão máxima é de 2,53 megapascal. Então, essa foi a primeira forma de considerar o enunciado da questão 5.4. Mas eu poderia considerar o seguinte: como essa força de 1.200 é um valor bastante elevado, eu posso considerar que essa força de 1.200 é a força cortante vertical que atua na viga, ou seja, que esse 1.200 é, na verdade, o meu V da viga. Então, fazendo uma outra consideração para a mesma questão 5.4, considerando que o V é de 1.200 e não mais 1.200 como F admissível, considerando o V como 1.200, o meu S continua sendo 30. Agora, com essa nova consideração, eu encontro sim a força cortante em cada prego. Então, agora eu aproveito, como todas as características da peça são as mesmas, então eu aproveito a inércia da peça, eu aproveito o Q que foi calculado para a peça. Então, aqui é mais uma aplicação de fórmula. Então, para encontrar na letra A, aqui pelo enunciado, a força cortante em cada prego, a força cortante em cada prego, ela é encontrada por essa fórmula aqui. A força cortante no prego é igual a S, a distância entre pregos, de 30, vezes o Qzinho. Então, o S eu tenho, que é o 30 milímetros. Falta encontrar o Qzinho. O Qzinho eu encontro pela minha fórmula. Deixa eu mostrar a fórmula do Qzinho. Pela minha fórmula do Qzinho, que é V vezes Q dividido por I. Então, o Qzinho vai ser o V 1.200 vezes o Q, que é o momento estático, 1,2 vezes 10 na menos 4. Então, eu considerei para esse Q o primeiro valor que foi encontrado aqui para Q, de 1,2, e não o 1,52. Por que esse valor menor? Porque eu estou considerando aqui não na linha neutra, mas na junção entre as peças, que é onde atua o esforço cortante nos pregos.
Então, por isso, eu considero o menor valor de Q, 1,2 vezes 10 na menos 4, dividido pela inércia. Então, a mesma inércia de 1,3867 vezes 10 na menos 5. Trouxe para cá. Fazendo esse cálculo, o meu Qzinho é igual a 10.384,37 newton por metro. Então, meu Qzinho, lembrando, é força de cisalhamento horizontal por metro linear da viga. Então, trazendo esse valor de 10 aqui para a fórmula de F, eu substituo o S pelo 30 milímetros, 0,03 em metro, vezes a força, 10.384,37, no lugar de Q, encontro que a força nos pregos é de 311,53 milímetros. Mas lembrando, eu tenho um par de prego em cada seção, em cada alinhamento de seção. Então, como é um par de pregos, eu preciso dividir esse valor de força por 2 pregos. Então, a força cortante que atua em cada prego é de 55,8 newtons. Agora, só encontrando a tensão máxima continua atuando na linha neutra ou no centro da peça. Então, eu vou pegar a tensão máxima é por essa fórmula aqui de cima, é o V. Qual é o meu V para essa segunda consideração? 1.200. Qual é o meu Q para a tensão máxima? Vai ser o maior valor de Q que eu encontrei, 1,52 vezes 10 na menos 4, dividido por I, que é a inércia, 1,3867 vezes 10 na menos 5, vezes o T. Então, como eu comentei, é 2 vezes essa largura de 20 milímetros. Então, 2 vezes em metros, 0,02 metros. Resolvendo essa expressão, a minha tensão máxima é de 328.838,25. Eu posso simplificar esse resultado, deslocar aqui a vírgula 3 casas e escrever que a tensão máxima é de 328,84, aqui arredondando, né, 83 para 84, quilopascal, minha tensão máxima. Então, resolvi a questão 4 fazendo esses dois tipos de consideração. Na questão 5, eu tenho uma viga de aço laminado, conforme mostrado na figura, e essa viga é uma viga de perfil I, 310 por 52, e essa viga foi reforçada acrescentando-se 2 placas de 16 por 200 milímetros, na parte superior e na parte inferior. E para fixar essas placas no perfil I, foram usados 2 parafusos, né? Um par de parafusos em cada alinhamento de seção, com diâmetro de 18 milímetros, espaçados longitudinalmente a cada 120 milímetros. Sabendo que a tensão de cisalhamento médio admissível nos parafusos é de 90 megapascal, determine a maior força cortante vertical admissível. Então, é o seguinte, para mim determinar a maior força cortante vertical, eu preciso saber qual a força de cisalhamento horizontal que está atuando aqui na junta entre o perfil I e
a chapa que foi adicionada. Eu preciso determinar essa força de cisalhamento horizontal, que é o meu Qzinho. Só que tem um detalhe. Aqui foi fornecido não a força que cada parafuso resiste, a força de corte que cada parafuso resiste, mas sim a tensão de cisalhamento do parafuso, que é de 90 megapascal, e o diâmetro do parafuso. Então, o primeiro passo a se fazer aqui é utilizar a tensão e o diâmetro do parafuso para encontrar a força de corte que cada parafuso resiste. Então, eu tenho aqui as placas, eu tenho o perfil I, né? Coloquei aqui só para extrair os dados do enunciado, o diâmetro do parafuso, que é de 18 milímetros, isso é igual a 9 milímetros de raio, a distância S entre parafusos de 120, a tensão admissível no parafuso de 90, e eu quero saber a força cortante vertical na viga, que é o meu V. Então, como eu falei, já que não foi fornecida a força cortante que cada parafuso resiste mais a tensão admissível, eu preciso entrar nessa fórmula aqui, que a tensão admissível no parafuso é igual à força no parafuso dividido pela área do parafuso. A tensão admissível do parafuso é fornecida no enunciado, é 90 megapascal, que é 90 vezes 10 na menos 6. A força no parafuso estou procurando, e a área do parafuso é πr ao quadrado. Então, é π vezes o meu raio é de 9 milímetros, o raio do parafuso, em metros 0,009 ao quadrado. Com isso, eu encontro a força admissível de corte em cada parafuso, que é de 22.902,21 newtons. Sabendo que eu tenho essa fórmula, né? A força no parafuso ou no prego é igual à distância vezes a força cortante horizontal de cisalhamento, eu vou fazer 2 vezes a força de 22.000 que eu encontrei, 2 vezes porque eu tenho, lembrando, 2 parafusos, né? Um par de parafusos alinhados na seção. Então, por isso, aqui em F, eu substituo por 2 vezes 22.902,21, que é igual à distância S de 120 milímetros em metros 0,120, vezes o Qzinho, que é a força cortante de cisalhamento na junção entre perfil e chapa de reforço. Então, meu Qzinho na junção foi de 381.703,5 newton por metro. Agora, para encontrar o V na viga, eu uso essa fórmula do Qzinho. Só que falta determinar o Q e a inércia total. O Q vai ser qual valor? O Q se refere, como eu estou considerando essa superfície de ligação, o Q se refere ao momento estático dessa chapa de reforço. Então, dessa superfície para o exterior. Então, é dessa chapa de reforço. Então, o que vai ser a área da chapa, 16,200 milímetros. Então, aqui em metros, 0,200 vezes 0,016, vezes a distância do centro da chapa até a linha neutra desse perfil I. Então, o perfil I tem uma altura de 305, vai ser a metade desse 305. Então, a metade de 305 vai ser 152,5, mais então, a distância da linha neutra até
a superfície de encontro com a chapa, 152,5 milímetros, mais a distância até o centroide da chapa, que é a metade da altura, metade de 16, então mais 8. Então, eu tenho a distância do centroide dessa chapa até a linha neutra da viga, eu tenho a distância de 160,5 milímetros. Em metros, é 0,1605. Resolvendo, o meu Q é igual a 5,136 vezes 10 na menos 4 metros na terceira. Falta encontrar a inércia total. Por que a inércia total? Porque o perfil já tem um valor de inércia, esse valor é tabelado, e a minha chapa de reforço tem um outro valor de inércia. Então, a minha inércia total é a inércia do perfil, já tabelada, mais a inércia das placas. Então, essa inércia do perfil eu já tenho, está tabelada. Esse valor aqui, de 95,3 vezes 10 a mais 6 milímetros na quarta. Falta encontrar a inércia das placas. Como são duas placas, uma inferior e outra superior, eu faço aqui 2 vezes e encontro o valor. Então, primeiro vai ser 1 sobre 12, a base da placa vezes a altura ao cubo. Então, a base da placa é de 200 milímetros vezes a altura 16. Então, vai ficar 0,200 vezes 0,016 ao cubo, mais o segundo termo, pelo fato de que o centroide dessa placa de reforço está deslocado da linha neutra da viga. Então, esse segundo termo é igual à área da placa, que é o 0,200 vezes o 0,016, vezes a distância do centroide da placa até a linha neutra do perfil. Então, essa distância também já foi encontrada aqui para determinar o valor do Q, é o 0,1605, então só trago para cá, 0,1605, só que essa distância aqui para a inércia é ao quadrado. Então, agora, a inércia das placas é 2 vezes. Resolvendo essa primeira expressão, eu tenho esse valor, 6,82,667 vezes 10 na menos 8. Resolvendo essa segunda expressão, eu tenho 8,24,328 vezes 10 na menos 5. Fazendo o somatório e multiplicando por 2, a inércia das placas é igual a 1,65002 vezes 10 na menos 4 metros na quarta. Então, agora basta, para encontrar a inércia total, somar a inércia do perfil, que está colocado, foi extraído da tabela, é esse valor. Então, lá está positivo, né? 95,3 vezes 10 mais 6. Eu trago para cá menos 6 para já ficar convertido para metro, mais o valor da inércia das placas, esse valor aqui, de 1,65002 vezes 10 na menos 4. Somando esses dois valores, eu tenho a inércia total do conjunto, perfil mais placa de reforços, eu tenho a inércia total de 2,60302 vezes 10 na menos 4 metro na quarta. Então, V, que é a força portante vertical na viga que eu estou procurando, vai ser dado pela fórmula do Qzinho. Então, Q é igual a V vezes Q dividido por I. Então, isolando novamente o V vai ser igual a Qzinho vezes a inércia dividido por Q. O V vai ser igual o Qzinho que eu encontrei aqui, é o Q na junção, 381.000, aqui, 381.703,5, vezes a inércia que foi encontrada aqui, inércia total
da peça, do conjunto, 2,60302 vezes 10 na menos 4, dividido pelo Q que foi encontrado aqui, o momento estático, 5,136 vezes 10 na menos 4. Então, resolvendo essa expressão, eu tenho que V é igual a 193.454,41 newtons. Posso deslocar, para simplificar esse resultado, deslocar 3 casas para a esquerda essa vírgula, e eu tenho que V é igual a 193,45 kN. Então, essa aqui é a resposta final. Esse V é o esforço portante vertical na viga. É o que o enunciado pediu para ser determinado. Uma maior força portante vertical admissível. Então, finalizada também a questão número 5.